O título de hoje é sobre a criação de Deus, que eu vou falar. Então, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. O que Deus quer dizer é que, quando Ele criou as coisas, antes de criar, né, a gente, os animais, as plantas, Ele viu que o planeta Terra, aqui é o universo que Ele foi criando. O planeta Terra, ela era totalmente vazia, ela era totalmente escura. Vou desenhar aqui para vocês entenderem, né? Então, imagina que a Terra toda, nossa, né? Ela tá toda vazia e escura. Então, o Espírito de Deus, que é a vida, né? Ele circulava pelas águas da terra e ele via tudo, que isso é uma coisa boa futuramente que ele vai criar aqui. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã, o dia segundo. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares, e viu Deus que era bom. Essa é a segunda obra de Deus, que foi a criação dos céus, que é a expansão, e as águas, e a porção seca, que é a terra. A primeira obra dele foi a parte da luz, né, a criação do dia, da noite, como eu falei desde o comecinho, né, do vídeo. E aqui eu coloquei uns exemplos, né, aqui é a expansão aqui no céu, né, aqui é a porção seca, a terra, uma ilhazinha, né, e aqui é a água. Aqui como outro desenho também, né, o céu, a terra e a água aqui. E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê o fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra, e assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã o dia terceiro. A terceira obra de Deus foi essas maravilhas aqui, né? As plantinhas, as árvores, as sementes, né? Aqui, como coloquei o exemplo, as gramas, né? Conforme essa espécie, tudo que, se a gente for observar na biologia, as coisas que são criadas são bem, assim, perfeitas, são conforme realmente a sua espécie. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos, seja para luminares da expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã o dia quarto, que é a obra quarta dele, né?
O que Deus está falando aqui, que o luminar maior é o sol, que governa o dia, né, que a gente vê, e o luminar maior, que é a lua. E, tipo, se a gente for ver um pouco estudar um pouco a astronomia, né, que a gente viu muito também, geografia também, que o sol, ele reflete a sua luz através da lua. Então, a luz do sol, né, que reflete na lua, cria um pouco de luz na própria lua, né? E as estrelas, né, que também acompanham os céus, que pode iluminar um pouquinho o céu, né? E aqui deu o exemplo, o sol e a lua, né? E as estrelas, né? E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo o réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã, o dia quinto, a quinta obra de Deus. Então, a gente vê que Deus, ele cria primeiro os animais, né, que são o pessoal da ave, né, e o pessoal das águas, né, que são os marinhos, né, animais marinhos e as aves. Qualquer tipo de várias espécies, né, elas têm e elas estão aqui, né. E disse Deus: produza a terra alma vivente conforme a sua espécie, o gado e répteis, e bestas feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Quer dizer que o gado, quando futuramente Adão e Eva, eles vão, tipo, dominar os animais, né? Mas quando entra o pecado no Jardim do Éden, pela atitude deles, né? O gado, que são o cavalo, ovelhas, os porquinhos, é quando Adão e Eva que vão, tipo, dominar eles, né? Os répteis que a gente conhece, os jacarés, as serpentes, cobras, lagartixa, e as bestas feras, né? Que é o que a humanidade que vai tomar mais cuidado, né, que também vai dominar eles um dia, que são a onça, o leão, o tigre, que também, como a gente vê, né, que milhões e milhões de anos atrás, a humanidade pegava essas peles, tipo de leões, de onça, para fazer tapete ou para pôr como roupas, né, como uma forma de sobrevivência, né. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou. E Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Então, como eu falei, não só os animais que eu disse, né, sobre o gado, as bestas feras, os répteis, mas também os animais, né, do mar e as aves do céu, né, que a gente vê, né, que a gente consegue pescar, pegar um passarinho na mão, né, e, tipo, quando aqui Deus fala, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, quer dizer que, tipo, ele quis criar porque a gente é especiais para ele, e mais pra frente eu vou falar o porquê. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto de árvore, que dá a semente, ser-vos-á para mantimento, e a todo o animal da terra, e a toda a ave dos céus, e a todo o réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento, e assim foi.
E viu Deus que tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã o dia sexto, que é a sexta obra dele. Tudo isso que ele fez sobre a humanidade, os animais, né? Foi a sexta obra dele. E, tipo, tudo isso está muito na ciência, está muito certinho, sabe? Tá perfeito. A obra de Deus é tudo perfeito que ele faz. Desde o átomo até o planeta gigante, uma galáxia gigante, que a gente pode imaginar, como o universo mesmo, né? E aqui eu vou falar os exemplos, né? As provas que eu posso dar pra vocês, né? Então, uma das coisas pra vocês também refletirem. Tipo, por exemplo, como o universo pode ser infinito? O universo não tem como ser destruído. O universo não é uma esfera. A gente pode pensar que o universo é uma esfera, que ele é finito, mas não é. É que nem a gente pode, tipo, tentar pegar um átomo, né? Tipo, a gente pode pegar uma bactéria, pesquisar e ver, mas um átomo, de quebrar o átomo é difícil, sabe? É impossível. E, tipo, tem a parte do positivo e negativo também, né? Que se repelem. E a parte também dos opostos se atraem. E a segunda parte aqui é: o homem não veio do macaco. Por mais que tenha os polegares e 5 dedos, a mente dos macacos chega em um certo limite. A nossa imaginação é tão enorme que a gente cria até a tecnologia. E, tipo, as pessoas podem dizer que os macacos onde que eles conseguiram chegar e que a gente é os únicos macacos que nós evoluímos. E, tipo, não é verdade. No começo, lá que eu falei, que Deus criou a imagem e a semelhança dele. Quer dizer que a gente cria as coisas, entendeu? Assim como ele criou as coisas, é como fosse a nossa própria herança que recebemos do próprio Deus, entendeu? E aqui a gente realmente viemos do pó. Aqui eu coloquei uma fotinha, né, de caspa. Quando a gente vai coçar a nossa cabeça, né, tem as caspinhas. Ou quando vai lixar a unha também sai um pozinho, né. E aqui, ó, Deus deu a inteligência. Deus criou o universo apenas para nós, para os nossos olhos vermos a criação dele. Ele pode criar também, mostrar para os outros animais, mas tipo, ele escolheu a gente é os únicos seres racionais que vemos as coisas, que sentimos. E os animais também sentem, mas só que a gente tem um sentimento mais aprofundado, né? E o plano de Deus é não só apenas adoração para Ele, o principal foco é a amizade e a família, entendeu? Tipo, Ele fez a gente especial por isso, porque Ele ama tanto a gente, que Ele criou cada alma da gente, porque Ele quer a gente não só como amigo, mas também como criar uma família para Ele, porque Deus, sim, claro, Ele tinha os anjos para servir e adorar Ele, mas mesmo assim Ele sentia só. É por isso que Ele criou a gente, entendeu? É a nossa imagem dele. Pra, assim, não é adorar mas é amizade, né? O amor dele é tão grande que todas as coisas pra gente cuidar de uma forma sábia. E, tipo, essas coisas que ele deu pra gente cuidar é que ele confia na gente, né? Tipo, os nossos talentos, arte, música. Tipo, eu tenho... É o meu talento, né? Escrever, qualquer talento que você tiver, é que Deus deu porque Ele confia, tipo, em você, né? Confia na gente. E a gente não veio por acaso na natureza, assim. Porque a gente realmente se sente inútil, né? Se a gente for parar pra pensar e, tipo, a gente não é inútil. Assim, sem essas coisas que Deus deu, a gente vai se sentir realmente inútil. Mas Ele fez isso pra dizer que Ele ama a gente. E mesmo se você não tiver nenhum talento, você também não tá aqui por acaso. Ele criou a gente por alguma razão, por algum propósito. E aqui, bases teológicas para a autoridade. Isso daqui eu peguei da parte da mulher, da Bíblia da Mulher.
E aqui eu coloquei verdade teológica, e aqui são as referências que são os versículos, né? A prioridade da criação de Adão, você vai encontrar no Gênesis 2:7. O uso do nome Adão para a raça humana, Gênesis 2:20. A investidura de Adão com autoridade antes da criação de Eva, Gênesis 2:15. A responsabilidade do homem em dar nomes aos animais, Gênesis 2:15 e 7. Como a gente conhece hoje vários tipos de animais que a gente conhece, né? O leão, o tigre, né? Foi o homem que separou, foi o homem que deu os nomes a eles, né? A designação da mulher como auxiliadora do homem, Gênesis 2:20. A escolha do nome da mulher pelo homem, Gênesis 2:18 e 20, que o homem, o Adão, né, deu o nome para a mulher, que é a Eva, né? Que foi Deus que criou a mulher, a semelhança também do homem, assim como de Deus, né? Só que é a versão fêmea e o Adão, a versão homem, né? É o macho, né? O reconhecimento do homem como líder e porta-voz. E, tipo, esses dois, ele tinha uma intimidade com Deus, conversava com Deus, né? São amigos, que a gente vai ver mais pra frente em outros vídeos, né? Aqui são meus links, né, do meu Instagram, e depois eu vou pôr no YouTube. E aí vocês me inscrevem, né, seguem, dá uns like aí. E essa é o fim da apresentação, gente. Até mais, até o próximo vídeo.